Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 27 do curso de Matemática para a FCC. Nesta aula vamos fazer alguns exercícios. Veja o primeiro exercício da aula de hoje. Exercício: se A é igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 e B é igual a 2 vezes 3 vezes 7, então o mínimo múltiplo comum de AB é... Ora, vamos à solução. Você tem aqui dois números que já estão decompostos em fatores primos. Você tem o número A, escrito como 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Repare que aqui não tem nada, é 1. Aqui não tem nada, é 1. Este A já está decomposto em fatores primos. Repara que 2, 3 e 5 são primos. Você tem o número B, também decomposto em fatores primos, que é 2 vezes 3 vezes 7. Isso quer dizer que é 2 elevado a 1, 3 elevado a 1 e 7 elevado a 1. E eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum de AB. Nós vimos na aula anterior que o mínimo múltiplo comum é o produto de todos os fatores primos, elevados aos maiores expoentes. Todos os fatores primos. Então, para todos os fatores primos, nós teremos o 2, teremos o 3, teremos o 5 e teremos o 7. Você tem todos os fatores primos elevados aos maiores expoentes. O maior expoente do 2 que você encontra é 1. O maior expoente do 2 é 1, então fica 2 elevado a 1. O maior expoente do 3 você encontra é o 2. Então fica 3 elevado a 2. O maior expoente do 5 que você encontra é 1. E o maior expoente do 7 que você encontra é 1. Logo, o mínimo múltiplo comum será 2 elevado a 1 é 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 5 elevado a 1 é 5. E 7 elevado a 1 é 7. Portanto, o mínimo múltiplo comum de AB será 2 vezes 9 vezes 5 vezes 7. 2 vezes 9 dá 18, 18 vezes 5 dá 90, e 90 vezes 7 dá 630. O mínimo múltiplo comum é igual a 630. A alternativa correta, 630, encontramos na letra D de dado. Letra D de dado. Vamos a um outro exemplo. Outro exemplo de mínimo múltiplo comum. Veja o exemplo. Se A é igual a 2 elevado a m vezes 3 ao quadrado e B é 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado a n, e o mínimo múltiplo comum de AB é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado ao cubo, então eu quero saber o valor de m e o de n. Ora, vamos à solução. Bem, eu tenho já os números A e B que já estão decompostos em fatores primos. Por exemplo, o A está decomposto como 2 elevado a m vezes 3 elevado a 2. O B está decomposto como sendo 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a m. E nós temos também o mínimo múltiplo comum de AB. Ele deu que o mínimo múltiplo comum de AB é igual a 2 elevado a 4 vezes 3 elevado ao cubo. Eu quero saber quem é o m e o n. Bem, é só você observar o seguinte, para achar quem é o m e quem é o n é imediato. Porque olha aqui, ó, no mínimo múltiplo comum, você já tem ele aqui, ó, decomposto. Você tem que o expoente do 2 é 4. Isto significa que o maior expoente do 2 é 4. Olhando para A e B, você tem 2 elevado a m e 2 elevado ao cubo. E o maior expoente é 4. Se aqui é m e aqui é 3, e o maior desses dois números é igual a 4, aqui é m e aqui é 3, e o maior dos dois é igual a 4, o m só pode ser 4. Portanto, o m é igual a 4. Para achar o n, basta observar que o maior expoente do 3 é esse 3 aqui, ó. O maior expoente do 3 é esse 3. Agora, olhando para A e B,
você tem como expoentes 2 e n. E o maior dos expoentes de 3 é 3. 2 e n, você tem 2 e tem n. E o maior desses dois números é 3. Se você tem 2 e n, o maior deles é 3, significa que o n só pode ser 3. O m é 4 e n é 3. M é 4 e n é 3. A alternativa correta você encontra na alternativa com a letra D de dado. M é 4 e n é 3. Vamos a um outro exemplo. Outro exemplo diz o seguinte: sabendo que A é 2 elevado a x vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1, e B é 2 elevado a 2x vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2, e que o mínimo múltiplo comum de AB é 45, possui 45 divisores positivos, qual o valor de x? Bem, vamos à solução. Solução. Você observa que ele apresenta os números A e B já na sua decomposição. Quer dizer, você tem um A que é igual a 2 elevado a x vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Você tem um B que é igual a 2 elevado a 2x vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum? Vamos calcular o mínimo múltiplo comum. Quem seria o mínimo múltiplo comum de AB? Já que você tem o A decomposto e o B decomposto, você sabe que o mínimo múltiplo comum é o produto de todos os fatores primos, elevados aos maiores expoentes. Os fatores primos são 2, 3 e 5, elevados aos maiores expoentes. Qual é o maior expoente do 2? Aqui você tem x, aqui você tem 2x. Tem x e 2x. O maior expoente de 2, então, é 2x. É esse cara aqui, ó. Qual é o maior expoente do 3? Bem, aqui você tem 2, aqui você tem 1. O maior expoente do 3 é 2. E qual é o maior expoente do 5? Bem, aqui você tem 1 e aqui tem 2. O maior expoente do 5 é 2. Este é o mínimo múltiplo comum do AB. Este é o mínimo múltiplo comum de AB. Mas a questão informou que este mínimo múltiplo comum, possui 45 divisores positivos. Este número possui 45 divisores positivos. Aí você vai olhar para algumas aulas anteriores. E nós vimos em aulas anteriores como a gente acha a quantidade de divisores positivos. Você lembra? Como é que a gente fazia? Decompõe, olha para os expoentes, soma uma unidade em cada um deles e multiplica. Para achar a quantidade de divisores positivos, você decompõe, olha para os expoentes, soma um em cada um deles e multiplica. Logo, a quantidade de divisores positivos você decompõe. Esse mínimo múltiplo comum já está decomposto. Aí você olha para os expoentes. 2x, 2 e 2. Soma 1 em cada um deles. Fica 2x mais 1, que multiplica 2 mais 1, que multiplica 2 mais 1. Soma uma unidade em cada expoente e multiplica. Isto te dá a quantidade de divisores positivos, que ele falou que é igual a 45. Portanto, isto é igual a 45. Basta resolver esta equação que a gente acha o x. Vamos lá, vamos resolver. Eu tenho aqui, ó, 2x mais 1 vezes 2 mais 1 dá 3. 2 mais 1 dá 3. Isso é igual a 45. Você tem 2x mais 1 vezes 3 vezes 3 dá 9. Isso é igual a 45. Logo, 2x mais 1 será igual. Esse 9 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 45 dividido por 9. Portanto, 2x mais 1 é igual a 45 dividido por 9 é igual a 5. Aí você passa 1 para o outro lado. Fica 2x é igual a 5 menos 1. Portanto, 2x é igual a 5 menos 1. 2x igual a 4. E se 2x igual a 4, quanto vale cada x?
é 4, 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. O x é 4 dividido por 2, o x é igual a 2. O x é igual a 2. Ele perguntou o valor de x é 2. A alternativa correta a gente encontra na letra B de bola. Letra B de bola. Uma questão muito boa que envolve o mínimo múltiplo comum e como a gente calcula a quantidade de divisores positivos. Olha para os expoentes, soma 1 em cada um deles e multiplica. Olha para os expoentes, soma 1 em cada um deles e multiplica. Dá a quantidade de divisores positivos. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.